A história de Vilmar Gaia, vingador, ou pistoleiro a preço fixo? 1970 foi um ano de seca muito forte, onde pouco sobrou para o homem do sertão nordestino conseguir sobreviver. Na época, o governo federal procurou minimizar os impactos sociais decorrentes dessa estiagem e atender às grandes levas de flagelados. Em anos anteriores, haviam sido criados programas que consistiam na utilização de trabalhadores rurais em obras de pequeno e médio porte, as chamadas frentes de emergência. Normalmente executadas em grandes propriedades privadas de lideranças políticas, a criação desses subempregos fomentou entre os pequenos agricultores do sertão do Nordeste brasileiro uma forte dependência política e financeira, mas para muitos, em certos momentos, foi a principal fonte de sobrevivência. Uma dessas emergências, como o sertanejo denominavam os locais onde ocorriam as obras desse programa, ficava localizada a cerca de 30 quilômetros ao norte da sede do município pernambucano de Serra Talhada, na região do Pajeú, 412 quilômetros de Recife, e então com 65 mil habitantes. No final de dezembro de 1970 ali foi realizada a obra de melhoramento da estrada carroçável, que seguia até o povoado de Santa Uinda, passando pela comunidade de São João dos Gaia e o sítio Serrote Branco. A maioria dos trabalhadores rurais alistados naquele setor eram membros da família Magalhães, cujos os integrantes eram considerados um clã familiar tradicional, tidos como pessoas honestas, trabalhadoras, com muitos deles possuindo pequenas propriedades rurais, mas recursos financeiros limitados. Até hoje na região são conhecidos como a família Gaia, ou simplesmente os Gaia. Mesmo sem comprovação, é possível que essa denominação exista por eles possuírem um antepassado oriundo do município de Vila Nova de Gaia, norte de Portugal. O certo é que no dia 30 de dezembro de 1970, uma quarta-feira, esses trabalhadores estavam reunidos para receber de um funcionário da extinta Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste o pagamento pela semana trabalhada na frente de emergência. Fazendo a segurança desse funcionário, estavam 2 soldados da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, PMPE, que se chamavam Adalberto Clementino de Moura e Alberto Alves de Oliveira, este último conhecido como Alberto Cipriano. O pagamento ocorreu na comunidade de São João dos Gaia, em um local onde hoje existe um grupo escolar. Segundo a reportagem de primeira página do Diário de Pernambuco, edição de 17 de janeiro de 1971, na hora de entregar o miserável salário, o funcionário público da SUDNE buscou organizar uma fila, e houve algum tipo de alteração entre ele e Edmundo Gaia, tido como chefe da família e da turma de trabalhadores, pois na sequência, o pagador mandou que o soldado Adalberto revistasse Edmundo para ver se ele trazia alguma arma de fogo, e em caso positivo, que fosse preso. O material do jornal informa, sem trazer detalhes, que o soldado Adalberto não gostava de Edmundo e para impor autoridade empurrou o rapaz, que reagiu empurrando o militar de volta. O soldado então revidou com um violento murro na cara do trabalhador rural. Aí a coisa desandou. Cícero Batista Gaia tentou apartar a briga entre Edmundo e o soldado Adalberto, quando o outro soldado baleou Cícero. Na época uma das testemunhas do fato foi uma mulher conhecida como Maria Barraqueira, que tinha montado no local uma banquinha e vendia algumas peças de roupas. Ela contou que no momento do tiro atendia Antônio, irmão de Edmundo, que ao ouvir o disparo disse: "Valha-me Nossa Senhora! Briga com meus irmãos, corra Enoque e outro irmão." Maria Barraqueira contou ao repórter do Diário de Pernambuco que, a essa altura eu me vali das pernas, e me fiz no mato, de onde ouvia, somente, a saraivada de balas pelo ar. Outra testemunha do conflito, um trabalhador rural local, narrou que Nossa Senhora valeu os irmãos Gaia, pois aguentar uma chuva de balas daquelas foi um verdadeiro milagre. Ainda segundo essa testemunha, os Gaia, ao verem Cícero baleado, lutaram como leões. Um deles partiu para cima do soldado Alberto Cipriano, conseguiu tomar seu revólver e matá-lo. O soldado Adalberto também tombou sem vida. Uma versão aponta que Cícero, Edmundo, Tozinho, Antônio e Enoque Gaia reagiram apenas com facões e punhais aos 2 policiais armados de revólveres. O menor Luiz Ferreira da Silva testemunhou tudo e afirmou à imprensa que também havia sido agredido por um dos policiais, cujo nome não sabia.
comentou também que os Gaia reagiram às arbitrariedades como um homem deve fazer e que os soldados estavam pagando para morrer. Em março de 1975, quando o caso Vilmar Gaia estava no auge, o então capitão da PMP Jorge Luiz de Moura, que nessa época era o assistente policial militar adjunto à Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco, produziu um interessante relatório de 11 páginas sobre o caso. Uma cópia foi entregue ao extinto DELPS, Delegacia de Ordem Política Social de Recife, e se encontra no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, cujo conteúdo utilizei para produzir esse artigo. Neste material, o capitão Jorge afirmou que a morte daqueles dois policiais gerou a inimizade entre alguns elementos da polícia militar, destacados nesta cidade, Serra Talhada, que ficaram solidários com as famílias dos soldados assassinados. O problema dessa inimizade foi a forma como os policiais agiram contra os membros da família Gaia, que não fugiram. Um grupo formado basicamente de velhos, mulheres e crianças. Um funcionário municipal de Serra Talhada, cuja identidade não foi revelada, comentou aos jornalistas do Diário de Pernambuco, edição de 17 de janeiro de 1971, que às sevícias, que os familiares dos assassinos dos soldados sofreram da polícia, a fim de descobrirem o paradeiro dos mesmos, foi um procedimento reprovável sob todos os pontos de vista. Os repórteres recifenses estiveram no casebre de Antônio Paes de Lima, sogro de Edmundo, onde viram as portas arrombadas pelos policiais, ao iniciar as diligências para capturar os criminosos, e ouviram do dono da casa, que os soldados chegaram por volta da meia-noite do dia 31 de dezembro de 1970. Antônio começou o ano novo recebendo murros, pontapés, pancadas nos peitos com a coronha de um fuzil e empurrões. O mesmo aconteceu com seu filho Joaquim Paes, que foi arrastado pelos cabelos e jogado em cima de um caminhão. Já a senhora Virginal Vieira Alves, esposa de Edmundo, tentou fugir com os seus filhos, mas foi obrigada a retornar para sua casa, em meio a muitas ameaças dos soldados, que mantiveram fuzis apontados para ela e suas crianças. Já as jovens Maria José Paes de Lima, Lucenda Francisca Alves e Maria Ginave Alves, tiveram as mãos e os pescoços amarrados, e foram violentamente açoitadas com cordas, para revelarem o paradeiro dos parentes. A mãe de Edmundo, a senhora Manuela Maria Cordeiro de Magalhães, então com 72 anos de idade, foi arrastada pelo chão, teve fuzis apontados para sua cabeça, e foi ameaçada com sabres no pescoço. Nem o motorista da viatura policial aguentou ver o sofrimento daquela mulher, e clamou pela sua defesa. Ainda segundo a reportagem do Diário de Pernambuco, a tentativa de proteção não adiantou, pois seus companheiros de farda jogaram Dona Manuela em cima de um banco de madeira, e, em janeiro de 1971, ela se encontrava entre a vida e a morte. Já Francisca Maria Alves, mãe de 10 filhos, e que estava grávida na época dessa tragédia, foi ameaçada de ser sangrada, se não informasse o paradeiro do seu marido Antônio Gaia. A experiência de Dona Francisca foi verdadeiramente terrível, pois sofreu violências na frente dos filhos, e nada falou sobre o esposo. No outro dia, por pura necessidade, essa mulher foi buscar água em uma cacimba nas proximidades. Nesse meio tempo seus filhos, já massacrados de tanto terror acontecido na noite anterior, ao escutarem um carro circulando pelas imediações de sua casa, correram desesperados para o meio do mato. Pensavam que a polícia retornava para uma nova sessão de violências. Ocorre que as crianças se perderam na caatinga, e só foram encontrados já à noite. O mais novo dos filhos de Dona Francisca se achava doente, e acabou morrendo por falta de assistência. A morte do velho Batista Gaia. Aparentemente, as notícias das arbitrariedades policiais contra idosos, mulheres e crianças da família Gaia obtiveram certo nível de repercussão em Recife, mas isso não significou o fim das violências. Segundo uma reportagem da revista Manchete, assinada por Laércio Vasconcelos, edição 1568, 8 de maio de 1982, quem passou a ajudar os membros da família Gaia envolvidos no conflito da Frente de Emergência foi um tio chamado João Batista de Magalhães, mais conhecido como João Batista Gaia.
Ocorre que esse cidadão, guarda aposentado da coletoria estadual, era amigo de José Cipriano, pai do falecido soldado Alberto Alves de Oliveira, o Alberto Cipriano, segundo o jornalista Laércio Vasconcelos, nas décadas de 1920 e 30, eles haviam participado de volantes que haviam caçado Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e seu bando de cangaceiros. Quando José Cipriano soube que seu velho amigo de correrias contra Lampião estava ajudando na defesa dos assassinos do seu filho, evidentemente que não gostou nem um pouco daquela situação. Em 6 de julho de 1971, 6 meses após os acontecimentos em São João dos Gaia, o velho Batista Gaia foi assassinado em Serra Talhada, com 5 tiros, 2 facadas e uma forte cacetada na cabeça. O fato se deu quando ele estava no quarto de uma prostituta, aparentemente denominada Ina, e seu corpo foi então jogado ao lado da caixa de água da cidade, em um lugar conhecido como Alto do Urubu, ou simplesmente Urubu. O então delegado de Serra Talhada, o capitão João Virgílio Oliveira de Moraes, instaurou um inquérito para saber quem matou João Batista Gaia. Este solicitou à Secretaria de Segurança Pública um delegado especial, e quem assumiu a função foi o bacharel Fernando José Pereira de Albuquerque. Essa autoridade afirmou, e consta do relatório do capitão Jorge Pag, 02, que, dada as inimizades da vítima, neste município, as pessoas conhecedoras dos detalhes se furtaram a prestar informações. Ainda segundo esse relatório de 1975, logo surgiram 3 versões acerca da morte de Batista Gaia na cidade de Serra Talhada. A primeira dizia que os autores foram soldados da 17ª Companhia de Polícia Militar, a segunda que o autor foi José Cipriano, e a última versão era que o velho Batista Gaia desempenhara a função de guarda da coletoria estadual, atual Secretaria da Fazenda, onde conseguiu muitos inimigos e foi assassinado pelas suas ações como funcionário público. O relatório também informou que na época deste homicídio, João Batista Gaia tinha 75 anos, mas era um homem que frequentava cabarés, bebia e arranjava confusões nesses ambientes. Mesmo sem apontar autores, o inquérito foi então remetido à Justiça. Durante a instrução criminal, o promotor público de Serra Talhada, cujo nome não é informado, solicitou o arquivamento do processo, mas o pedido foi negado pelo juiz Ítalo José de Miranda Fonseca. Aí o processo foi encaminhado para o procurador-geral, que acatou as alegações do juiz Ítalo Fonseca e mandou que o promotor público da cidade de Triunfo, distante 33 quilômetros de Serra Talhada, oferecesse denúncia. O processo foi em seguida remetido para a Secretaria de Segurança Pública, para diligências complementares. Estas foram realizadas pelo delegado de homicídios da época, que concluiu pela participação do soldado da PMPE, Natalício Nunes Nogueira, ainda segundo o relatório do capitão Jorge. Em decorrência dessa conclusão, o soldado Natalício foi denunciado pelo promotor público, não é informado se foi o de Triunfo ou de Serra Talhada, e enquadrado no crime de homicídio qualificado, mas o soldado foi impronunciado pelo próprio promotor, alegando falta de provas. Deve levar em consideração que naqueles primeiros anos da década de 1970, a situação de violência na região de Serra Talhada alcançou um tal nível, que em 1975 existia naquela comarca 102 processos de homicídio, sendo que em 10 constava o uso de tocaias para perpetrar os crimes, e outros 10 envolviam nada menos que 15 policiais, relatado pela revista Manchete, em 6 de setembro de 1975. Já o relatório do capitão Jorge, através de informações fornecidas pelo juiz Ítalo, nos 3 cartórios criminais de Serra Talhada, havia 150 processos criminais em andamento, sendo 80 abertos entre abril de 1974 e março do ano seguinte. Ou seja, o caso da morte do velho Batista Gaia era mais um entre tantos. Independentemente dessa questão, o certo é que os membros da família Gaia não viram ninguém ser preso, julgado e condenado pela morte de João Batista Gaia. Enquanto isso, alguns integrantes dessa família, envolvidos no conflito da Frente de Emergência, estavam detidos na delegacia de Serra Talhada. É agora que o personagem mais notório da família Gaia entra na história dessa guerra sangrenta de Serra Talhada. Vilmar Alves Magalhães, o Vilmar Gaia, nasceu em 15 de maio de 1949,
e era filho do velho Batista Gaia e de Dona Francisca Alves de Lima, que faleceu quando Vilmar tinha 8 anos de idade. Esse rapaz era uma figura típica do meio rural da região do Pajeú. Nasceu na povoação de Santa Olinda, estudou até o 2º ano primário, gostava de gado e jogar peão, trabalhou na roça e, na ausência de sua mãe, foi criado pela irmã mais velha, Maria de Lourdes. Esta enviuvou cedo e, sem filhos, deu todo o carinho possível ao irmão mais novo. Não era uma criança de chorar por besteiras, e cedo ganhava alguns trocados, tangendo o gado de seu Luiz Inácio. Segundo a maioria das fontes, Vilmar Gaia se encontrava em São Paulo, e após saber do assassinato do pai voltou para o Pajeú. Segundo o relatório do capitão Jorge Luiz de Moura, até a época do assassinato do seu pai, Vilmar Gaia não tivera problemas com a justiça. Inclusive o capitão Jorge descobriu que ele havia tentado ingressar na polícia em julho de 1970, no quartel do 5º Batalhão de Polícia Militar, quando este era sediado na cidade pernambucana de Salgueiro, em uma reportagem assinada pelo jornalista Ricardo Noblat, na revista Manchete. Existe a informação que quando mataram seu pai, mesmo tendo ido para São Paulo, Vilmar estava inscrito em um novo exame de admissão na polícia do seu estado. Mas agora, de volta ao sertão pernambucano e cheio de ódio, ele iria mostrar que era melhor com uma arma na mão do que com um lápis. Vilmar deu uma declaração a Ricardo Noblat, onde buscou resumir sua vingança. O processo não andava, nunca andou direito. A gente ia, pedia ao delegado, capitão Virgílio, comandante da 17ª Companhia de Polícia Militar, e não adiantava, e não fazia nada, e o que era pior, ainda passava os domingos na casa de José Cipriano, o homem que mandou matar meu pai. Aí compreendi que a justiça tinha que ser feita pela gente mesmo. Evidentemente que Vilmar desejava colocar os assassinos do seu pai na alça de mira de sua arma. Para ele, seus alvos prioritários eram José Cipriano, seus familiares e os policiais que ajudaram na morte do velho Batista Gaia. Em uma entrevista, o tenente reformado da polícia pernambucana David Gomes Jurubeba, ex-integrante das Volantes que combateram o cangaceiro Lampião e seu bando na década de 1930, comentou que Vilmar Gaia descobriu que os soldados Natalício Nunes Nogueira e Luiz Gonzaga Mendes estavam envolvidos na morte do velho Batista Gaia. Estes possuíam laços de parentesco com a família Ferraz, e este clã foi acusado por Vilmar de protegê-los. Uma outra versão aponta que Vilmar soube que a prostituta que estava com seu pai no dia de sua morte, e se chamaria Ina, teria traído seu cliente por 500 cruzeiros pagos pelos assassinos. Ela então teria se arrependido do que fez, e narrou tudo ao filho de Batista Gaia. Somente em 13 de janeiro de 1973, um ano e meio depois da morte de seu pai, foi que Vilmar Gaia conseguiu matar com um tiro na testa Arnaldo Alves de Oliveira, o Arnaldo Cipriano, em um bar na cidade de Salgueiro, quando a vítima jogava bilhar. Este era filho de José Cipriano, irmão do soldado Alberto, o mesmo que morreu no penúltimo dia de 1970. Vilmar nunca negou a autoria desse crime. Quando foi preso em 1975, ele afirmou para o juiz de Salgueiro, o Dr. Enéas Bezerra de Barros, que, se Arnaldo Cipriano fosse vivo, eu o mataria novamente. Ele foi um dos assassinos de papai, e eu escolhi para mandá-lo para o inferno, em primeiro lugar. Logo Vilmar focava em outros alvos, e angariava novos inimigos e amigos. Se havia militares que Vilmar Gaia desejava ver diante da mira do seu revólver, outros lhe protegiam com o braço forte e estendiam a mão amiga. Seu parente Lindauro Gaia comentou em um documentário com direção de Eduardo Coutinho, e intitulado O Pistoleiro de Serra Talhada, que após a morte de Arnaldo Cipriano, Vilmar passou a circular livremente ao lado de policiais. Comentou que seu parente ficou dentro da cidade, com a polícia com a mão por cima dele, e até bebendo. Sentindo-se protegido, Vilmar Gaia foi a uma festa na comunidade do Jardim, próximo a São João dos Gaia. Era uma noite de sábado, 22 de junho de 1974, bem no período de festas juninas, e ele foi acompanhado de amigos policiais e algumas mulheres.
Vilmar começou a dançar com uma dessas damas, considerada de vida fácil pelo povo da região, seja pela forma de vestir ou de agir. A dança de Vilmar e da parceira começou a incomodar os presentes. Estes foram até Pedro Inácio dos Santos, suplente de comissário de polícia, pedir que ele tomasse providências. Sem outro jeito, Pedro foi até Vilmar e mandou que ele e seus amigos se comportassem, ou fossem embora do ambiente. Com o que aconteceu depois, teria sido melhor ter deixado o casal dançar do jeito que bem entendessem. Logo estourou uma discussão, que gerou um tiroteio pesado, onde foram disparados mais de 40 tiros. O resultado foi a morte de Pedro Inácio, ferimento em 3 homens e 2 mulheres, segundo o relatório do capitão Jorge, embora não conste nos autos do processo aberto sobre esse episódio. Vilmar Gaia também saiu ferido, e recebeu tratamento médico no Hospital Barão de Lucena, em Recife. O mais incrível desse episódio ocorreu cerca de 15 dias depois, na delegacia de Serra Talhada. Vilmar Gaia esteve neste local para prestar depoimento sobre o tiroteio em Jardim. Ele foi acompanhado de outras pessoas, alguns de sua família, todos armados até os dentes. Ocorre que na hora do depoimento chegou de Salgueiro, um cabo, 3 soldados e um motorista, com ordens do tenente Almir Ferreira de Moraes, delegado daquela cidade, para levar Vilmar até sua presença, onde ele deveria prestar depoimento sobre a morte de Arnaldo Cipriano. Mas o delegado de Serra Talhada, um subtenente, negou ao cabo que Vilmar Gaia estivesse naquele momento em sua delegacia, o que era mentira. Um soldado de Salgueiro sabia quem era Vilmar, o reconheceu e informou ao cabo. Este, por sua vez, vendo a atitude de seu superior, e a presença de pessoas armadas em favor de Vilmar Gaia, decidiu recuar. O capitão Jorge descreveu em seu relatório oficial que a atitude do militar que respondia pela delegacia de Serra Talhada foi classificada como omissão, além de pura falta no cumprimento do dever e covardia, com esse tipo de ação por parte das autoridades policiais, junto a Vilmar Gaia. 3 meses depois, em 13 de outubro de 1974, por volta das 7 ou 8 da manhã de um domingo, mesmo estando respondendo ao processo sobre a morte de Pedro Inácio dos Santos, que tinha o número 2746, e corria no 2º cartório da comarca de Serra Talhada, Vilmar circulava livre e solto em um carro, na povoação de Santa Uinta. Então ocorreu na estrada a colisão do seu veículo com o do primo Antônio Augusto Batista. Ao invés de procurarem resolver o problema na conversa, logo surgiu uma discussão e o clima esquentou. Existe uma versão que durante a troca de palavras ásperas, Antônio Augusto teria ido até o seu carro pegar uma arma, e por isso, o vingador do sertão atirou nele, matando-o na hora. Vilmar, certamente buscando um fiapo de justificativa, comentou em uma entrevista para o Diário de Pernambuco, 14 de novembro de 1975, que seu primo Antônio Augusto lhe protegia após o início dos problemas com seus inimigos, mas depois, com medo, passou para o lado da família de José Cipriano. Muita gente em Serra Talhada afirma que isso era mentira, e quase que Vilmar Gaia mata outro primo nesse mesmo dia. José Augusto Batista, irmão da vítima, se dirigiu para o local, e foi recebido a tiros por Vilmar Gaia, só não morreu porque entrou no seu carro e fugiu. José Augusto veio até o quartel da 17ª Companhia de Polícia Militar, e pediu auxílio. Foi organizada uma patrulha composta de um cabo e 6 soldados, a fim de capturar Vilmar Gaia, que descaradamente ainda se encontrava em Santa Uinta. Consta que o cabo levou uma submetralhadora calibre 45, completamente municiada. O pistoleiro estava no interior de uma casa, quando por volta das 9 ou 10 horas da manhã algumas fontes apontam que foi à tarde. A polícia chegou. Ao Diário de Pernambuco, Vilmar Gaia afirmou 14 de novembro de 1975 que, ao invés de lhe darem voz de prisão, começaram a atirar. E, para não morrer, me defendi. O soldado Natalício Nunes Nogueira, seu inimigo implicado na morte de seu pai, entrou pela porta traseira, e Vilmar o matou a tiros. Após isso tratou de fugir. Já o cabo armado com a submetralhadora continuou com a mesma nas mãos, e não disparou um único tiro. Com esses homicídios, os ânimos se acirraram em Serra Talhada, e a situação de Vilmar Gaia começou a se complicar. Depois de matar um primo e tentar contra a vida de outro, houve um rompimento na família Gaia, com uma parte querendo os cabeça do pistoleiro e outra o protegendo.
Com a morte do soldado natalício, a polícia novamente voltou a circular na região da família Gaia, agora com violência redobrada. Houve invasão de casas, pessoas apanharam e outras foram presas. Suleide Alves de Magalhães, irmã de Vilmar, ficou detida nas dependências da 17ª Companhia de Polícia Militar. Lindauro Gaia comentou ao diretor Eduardo Coutinho em 1977 que, a partir da morte do soldado natalício, a perseguição contra Vilmar Gaia só fez crescer, e ele deixou de circular por São José dos Gaia e Santa Winta. Enquanto a polícia perseguia os integrantes da família Gaia e corria atrás de Vilmar, as violências se sucediam. Consta que ainda em 1974, Vilmar Gaia participou da morte de um homem chamado Luiz Desidério, ou Luiz Desidério, na cidade de Irecê, Bahia. Esse cidadão, quase octogenário, havia praticado um assassinato em Serra Talhada no ano de 1926, e, mesmo passados tantos anos, seu filho, conhecido como Baiãozinho, desejava a vingança. Esse era amigo de Vilmar Gaia, e ele teria supostamente participado desse crime por amizade. Para outros, a motivação foi apenas dinheiro. Vilmar afirmou apenas testemunhou a morte. O certo é que Baiãozinho assumiu toda a culpa, foi a julgamento, e acabou absolvido pelo júri. Em meio aos conflitos, não demorou para que outros membros da família Gaia pagassem com a vida pelo parentesco com Vilmar. Em janeiro de 1975 foi assassinado o motorista de táxi Francisco Gaia Filho, o conhecido Batinha. Uma noite ele estava estacionado com seu Fusca na porta do cabaré de Nivalda, quando seus assassinos chegaram e o mataram. Quem socorreu Batinha para o hospital foram as prostitutas, mas nada pode ser feito. Na revista Manchete, edição 1220, de 1975, existe a informação que no dia de sua morte Batinha foi revistado 3 vezes pela polícia, antes de ser assassinado. Vilmar não demorou para responder essa morte, e partiu para a ação, mais ou menos às 5 da tarde do dia 19 de março de 1975, o soldado Luiz Gonzaga Mendes, outro implicado na morte do pai de Vilmar, ao voltar de um roçado pertencente ao seu pai na fazenda São José, distrito de Tauapiranga, foi inesperadamente alvejado no coração, com um tiro de um rifle calibre 44. Ele caiu ferido, mas faleceu no outro dia. Segundo a documentação existente, o soldado Gonzaga era casado com Neomar de Araújo Ferraz Mendes, filha do comerciante serra talhadense Irineu Gregório Ferraz, que prestou depoimento juntos às autoridades pelo assassinato do genro. Irineu afirmou que Antônio de Souza Mendes, irmão de Gonzaga, testemunhou o crime, e apontou como autores da emboscada Vilmar e um soldado reformado da PMPE, que tinha o apelido de Brucutu. Vale frisar que, além de sogro do soldado Gonzaga, Irineu Ferraz era primo do soldado natalício Nunes Nogueira. Um dia depois da morte do soldado Gonzaga, o comerciante Álvaro Batista Gaia, irmão de Batinha, e casado com uma irmã de Vilmar Gaia, foi brutalmente assassinado em sua casa de comércio chamada Aliança de Ouro. O comerciante tombou ao lado da caixa registradora, após receber disparos de revólveres e rifles, desfechados por 5 ou 6 homens armados. Segundo o escritor e pesquisador Valdir Nogueira, essa loja ficava no Alto de Bom Jesus, em Serra Talhada. Na época suspeitou-se que os assassinos seriam comandados por Irineu Ferraz, acompanhado de vaqueiros, ou de colegas do soldado Gonzaga, mas não consegui maiores informações sobre esse processo, ou se alguém foi preso. As notícias desses crimes ecoaram por toda parte, eram difundidas pelas emissoras de rádio, e logo circulavam por todo o Nordeste. Segundo o relatório do capitão Jorge, essas mortes causaram impacto na opinião pública de Pernambuco, sendo bastante divulgados pela imprensa da capital e do sul do país. Consta que até repórteres da Rede Globo e do jornal O Estado de São Paulo estiveram na região. Vilmar, a quem as mulheres chamavam de galã, teve seu ABC cantado nas feiras sertanejas pelos poetas e violeiros, ou exposta através de folhetos de cordel, em Recife. Seu nome era comentado desde o mercado de São José, nas esquinas da Rua do Imperador, ou da Avenida Guararapes. Já o poeta popular Olegário Fernandes, da cidade pernambucana de Caruaru, produziu o folheto de cordel intitulado Vilmar Gaia, o cangaceiro de Serra Talhada.
Mas essa exposição nos cordéis e na mídia, mesmo a televisiva ainda sendo limitada no sertão nordestino na primeira metade da década de 1970, trouxe um lado bastante negativo para Vilmar Gaia, pois ele foi visto, e seu rastro seguido em vários locais. Essas informações chegaram aos policiais, e após investigações o capitão Jorge listou em seu relatório onde ele se escondia e recebia abrigo. Inicialmente Vilmar se homiziava em áreas onde predominavam membros de sua família, como Santa Oinda, São João dos Gaia e Serrote Branco, mas com o rompimento, ele se afastou dessas áreas e passou a frequentar uma propriedade rural a 15 quilômetros de Serra Talhada, na altura onde se inicia a estrada que dá acesso ao distrito de Bernardo Vieira e ao estado da Paraíba. Conforme a perseguição crescia, ele passou a frequentar mais as terras paraibanas, tinha coitos, esconderijo no linguajar sertanejo, em uma fazenda no município de Princesa Isabel de um político local, uma casa de uma mulher afastada do centro da cidade de Teixeira, em uma fazenda de um ex-deputado estadual próximo à cidade de Piancó, e em um sítio em Itaporanga, onde receberia apoio de um ex-policial. Em Pernambuco foi visto circulando com os pistoleiros conhecidos como Nunes e Pitu, sendo o primeiro ex-policial José Nunes da Silva. Vilmar também recebia apoios nas cidades de Salgueiro, Floresta, Tacaratu, onde um rico do lugar lhe fornecia dinheiro quando necessitava. Andou também por Serrita, Calumbi, na fazenda de um político local e em Recife, na casa de amigos no bairro do Cordeiro. Segundo o capitão Jorge, havia notícias que Vilmar estivera circulando em Alagoas, na cidade baiana de Feira de Santana, na cidade cearense de Juazeiro do Norte, e até mesmo em Caxias, no Maranhão. A existência desses apoios, esconderijos, e o fato de Vilmar andar com matadores conhecidos, foi visto por muitos em Serra Talhada e região, que de vingador do sertão Vilmar Gaia não tinha nada. Ele seria apenas mais um pistoleiro que vagava pelo Nordeste destruindo vidas humanas, em troca de dinheiro, e já teria matado, dependendo das fontes, de 27, 32, e chega a até 35 pessoas. Vilmar Gaia sempre negou essa situação, diante das câmeras afirmou que matou o soldado Natalício Nunes Nogueira, seu primo Antônio Augusto Batista, e o comissário de polícia Pedro Inácio dos Santos, além deles, conforme ele narrou ao juiz Enéas Bezerra de Barros, e está registrado no Diário de Pernambuco, edição de 14 de novembro de 1975, matou Arnaldo Alves de Oliveira, o Arnaldo Cipriano, na cidade de Salgueiro. Em meio a tantas mortes em sequência, o aparato jurídico e policial do estado de Pernambuco começou a agir. E a ação se incrementou por ordem direta do então governador pernambucano, José Francisco de Moura Cavalcante, certamente pressionado pela opinião pública. De Recife veio o capitão Jorge Luiz de Moura, com a missão de oficial observador, após inspecionar o setor e tomar conhecimento pormenorizado dos fatos, transferiu de Serra Talhada para a cidade de Petrolina os policiais suspeitos de estarem envolvidos nos crimes anteriormente narrados, e os que tinham processos abertos. De Petrolina vieram militares para manter a ordem em Serra Talhada, e o policiamento ostensivo foi intensificado. Outra ação do capitão Jorge que é digna de nota, é que após a sua chegada, ele buscou os líderes da comunidade de Serra Talhada, e chamou todos para uma reunião. Estavam presentes o prefeito, o delegado, comerciantes, profissionais liberais e outros. Nela o militar expôs as ordens recebidas, a forma de atuação do seu trabalho, e ouviu as reclamações das lideranças locais. Nesse diálogo, o capitão Jorge sentiu certa falta de confiança na ação policial local, oriunda de acontecimentos anteriores. Em seu comentado relatório, o capitão Jorge apontou para seus superiores a necessidade de se trazer para a Serra Talhada um delegado especial, que fosse imparcial e experiente, e com total apoio da SSP e do comando da PMPE. Em abril de 1975 foi nomeado o capitão José Ferreira dos Anjos, um oficial tido como valente, operacional e campeão de tiro da Polícia Pernambucana na época. O capitão Ferreira veio para a região conflituosa e trouxe uma equipe de 38 policiais. Consta que esse oficial arrochou geral para cima da família Gaia, sendo 10 dos seus membros presos, e houve denúncias de arbitrariedades por parte desse oficial. Em uma nota publicada no jornal Carioca,
A luta democrática, 18 de abril de 1975. O capitão Ferreira foi acusado de deixar todos os integrantes da família Gaia detidos em uma única cela, algemados e passando fome. A ideia era forçar os membros da família a abrir o bico, como se diz no jargão policial, e informar o paradeiro de Vilmar para prendê-lo. Meses depois, o capitão Ferreira recebeu a informação que Vilmar Gaia estava em uma fazenda chamada Quiterno, ou Quitéria, na cidade cearense de Ipalmirim, a 215 quilômetros de Fortaleza, e a 27 da fronteira com a Paraíba. Vilmar foi encontrado trabalhando como um empregado da fazenda, era conhecido por Tonho, foi preso com apenas um revólver e 5 balas. Aceitou se render ao capitão Ferreira e sua equipe sem maiores problemas, pois para o fugitivo oficial militar, o tratou muito bem e o respeitou como homem. Vilmar Gaia se tornou notícia em todo o país, e era centro de atenções na delegacia de Serra Talhada, onde muitas fãs iam lhe levar comida e carinho, mas ele gostava mesmo de receber uma moça jovem, de boa família sertaneja, funcionária de um tribunal federal, que há tempos mantinha um relacionamento íntimo com Vilmar, e que tinha gerado uma bela menina. Uma noite, menos de 3 meses após sua prisão, Vilmar soube que o capitão Ferreira seria exonerado de suas funções em Serra Talhada, e sairia da cidade. Então, utilizando uma vitrola, que lhe foi presenteada por uma prima, colocou um disco, e abriu o volume no máximo, com músicas de Valdir Soriano e Raul Sampaio. O prisioneiro aproveitou o barulho, abriu um buraco de 50 centímetros na parede da prisão e fugiu. 3 dias depois foi novamente capturado. Estava na fazenda Altinho, do primo Lindauro Gaia, e não tinha armas de fogo. Se entregou ao capitão Ferreira e sua escolta com 30 soldados, e lhe afirmou que não queria fugir, mas temeu que com a saída desse militar em pouco tempo, seria trucidado pelos inimigos. Ficou decidido que Vilmar Gaia seria levado para a cadeia de Caruaru, onde acreditavam que ele poderia cumprir sua pena com segurança. Quase 2 anos depois, no dia 8 de março de 1977, um veículo do tipo Chevette, cor azul, estava estacionado com 4 homens a somente 100 metros da cadeia de Caruaru. A polícia desconfiou daquela gente, e um grupo deles foi até o carro de arma em punho. Descobriram que os ocupantes daquele carro estavam com 2 rifles calibre 44, 4 revólveres, muita munição e 4 placas frias. Eles vieram de Serra Talhada, e tinham uma missão: matar Vilmar Gaia. Poucos dias antes, o Vingador do Sertão, depois de 1 ano e 7 meses preso pelos 4 homicídios que havia confessado, estava prestes a deixar o cárcere. O fato havia sido bastante divulgado, e isso motivou a vinda daqueles 4 homens para tentar liquidar Vilmar. O advogado Juarez Vieira da Cunha, que representava Vilmar Gaia, entrou com um habeas corpus em favor do seu cliente, alegando excesso de prazo durante o sumário de culpa. 5 desembargadores do Tribunal de Justiça de Pernambuco concederam o habeas corpus por unanimidade, mas se pronunciaram afirmando que aquilo era um desprestígio para a justiça pernambucana, que se demonstrou incapaz de cumprir os prazos mais elementares para o desenrolar dos processos. Após a saída de Vilmar Gaia da cadeia de Caruaru, eu não encontrei mais nada referente a essa figura, e nem o que aconteceu com ele. Sob todos os aspectos, ele sumiu. Talvez em sua mente aquele ano e 7 meses de cadeia já estavam de bom tamanho, ou ele soube de algo que o fez sumir. Bem, com Vilmar solto pelo mundo, para quem quisesse eliminá-lo, era só encontrá-lo e liquidá-lo, mas encontrar Vilmar Gaia não era algo tão simples assim. Homem criado e vivido no sofrido sertão nordestino, sem os confortos da capital, ele poderia se esconder desde Oiapoque ao Chuí, em qualquer vilazinha, recanto distante, ou pequeno sítio. O que se sabe é que entre 1977 e 1982, afora memórias esparsas, sobre os acontecimentos ocorridos na primeira metade da década de 1970, Vilmar Gaia some dos jornais. Mas algo aconteceu que mudou completamente toda a situação, e, no meu entendimento, favoreceu enormemente essa figura. No dia 3 de março de 1982, na padaria Panjá, no Jardim Atlântico, na cidade de Olinda, foi assassinado com 6 tiros, 3 dos quais a queima-roupa, o procurador federal Pedro Jorge de Melo e Silva. 3 meses antes, essa autoridade ofereceu denúncia contra 2 oficiais da Polícia Militar de Pernambuco, um deputado estadual,
e outras 21 pessoas envolvidas no desvio de recursos federais para financiamento agrícola do Banco do Brasil, da cidade de Floresta, no rumoroso caso que ficou conhecido nacionalmente como o escândalo da mandioca. Entre os anos de 1979 e 1981, mais de 300 empréstimos foram feitos na agência do Banco do Brasil daquela cidade pernambucana, onde os criminosos fraudaram empréstimos do PR ou AGR, o Programa de Crédito Agrícola Federal, com cadastros falsos de pequenos agricultores da região, que simulavam plantio de várias culturas, principalmente mandioca. Além de não plantarem o que foi acertado, os controladores do esquema declaravam as safras como perdidas por causa da seca, e ainda recebiam o dinheiro do seguro. O desvio alcançou mais de 1,5 bilhão de cruzeiros, quase 68 milhões de reais, em valores atuais. Configurando um dos maiores casos de corrupção daquele período, a maracutaia foi denunciada por um agricultor, investigada pela Polícia Federal, e o procurador Pedro Jorge recebeu o inquérito e, mesmo tendo sido ameaçado, denunciou vários envolvidos, entre eles o militar José Ferreira dos Anjos, o homem que prendeu Vilmar Gaia, e que tinha a patente de major em 1982. Foi Ferreira quem contratou Elias Nunes Nogueira, o atirador que acabou com a vida de Pedro Jorge na padaria Pangé. Elias era irmão do soldado Natalício Nunes Nogueira, e um dos 4 homens que estiveram em Caruaru para tentar exterminar Vilmar Gaia, em um Chaver azul, no dia 8 de março de 1977. Vale frisar que no Chaver estava um outro irmão de Natalício, de nome Pedro Afonso da Silva, que, apesar dos sobrenomes distintos, eram 2 dos 7 filhos de Afonso Nunes da Silva, o Afonso Terto, e de Vitalina Nogueira da Silva. E onde estes acontecimentos favoreceram Vilmar, simples, a partir do escândalo da mandioca, as atenções e preocupações de muita gente em Serra Talhada e região focaram nas investigações da Polícia Federal e os problemas ligados a esse escândalo de proporções nacionais, como vários inimigos de Vilmar estavam no meio desse problema todo, e, se muitos ainda tinham a intenção de matá-lo, ela se tornou algo secundária. Durante muitos anos o povo daquela região, como em muitas outras do Nordeste, continuaram sendo assolados pela seca e a violência, e nunca mais se soube nada a respeito de Vilmar Gaia, mas ele lembrado até hoje, para alguns como herói vingador, e para outros como pistoleiro sanguinário. Se gostarem desse vídeo, trarei mais conteúdos como esse de personalidades que cravaram história no imaginário popular.